E por que não tem se falado da salvação? Por que ela está extinta dos nossos púlpitos? Por que não tem se pregado na igreja contemporânea? Por que os televangelistas não falam sobre salvação? Por que essa parafernália gospel não fala sobre salvação? Por que não há louvores que professam nas suas letras as doutrinas da salvação, da graça? Por quê? Porque nós temos um louvor contemporâneo antropocêntrico, um louvor que tem o homem como centro, a carne como centro, a emoção como centro. Não um ensinamento bíblico, escriturístico, teológico, que converge na glória de Deus, que converge na exaltação de Cristo, do seu sacrifício, da sua soberania, levando os pecadores ao arrependimento, ao conhecimento da fé e do Evangelho, e posteriormente à salvação. Por que nós temos visto isso? Pregações que amaciam o ego do pecador, pregações que o fazem, ou os fazem 2 vezes mais filho do inferno. Onde estão as doutrinas bíblicas? Onde está a verdade do Evangelho? Onde está a cruz de Cristo sendo o centro das mensagens, o centro dos louvores, o centro da literatura mundial cristã? Não é isso que tem sido enaltecido. Não tem se pregado, não tem se feito. E parar aqui diante de você essa noite é um fardo para mim, é uma luta, é uma batalha está diante de você. Por quê? Porque muitas vezes nós temos que desconstruir aquilo que foi construído no seu coração há anos. Uma falsa teologia, um falso evangelho contemporâneo, modista, carnal, cultural, psicológico, humanista, evolucionista. E não é o evangelho bíblico, sacrossanto de Cristo, dos apóstolos. Então veja bem, a palavra do Senhor diz que pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. A salvação é uma graça. A salvação é trabalho total de Cristo na cruz. A salvação é obra única, exclusiva, absoluta de Deus. Deus é quem salva o pecador. A salvação é de graça. Não há nada que você possa fazer para ser salvo, aceito, ser justificado. É graça. É graça, é bondade de Deus, favor imerecido, benevolente, dado por um Deus justo e amoroso. Mas a graça, eu alcanço a graça por meio da fé. Por meio da fé. A fé não é um fim em si mesmo, não é a fé que me salva, mas a fé é o canal que me leva à graça conquistada no Calvário pelos méritos absolutos de Cristo, por intermédio e ação benevolente de Deus. Mas é necessário para que eu receba a graça, eu creia, eu tenha fé. E o que a Bíblia diz? O que produz fé? O que leva um pecador a crer? O que leva um pecador a se arrepender dos pecados, crer e posteriormente receber a salvação? Graça dada de Deus. Romanos 10:17, de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra. A fé produzida, o arrependimento no coração de um pecador, quando ele ouve a palavra, quando ele ouve o evangelho, quando o evangelho é exposto de forma bíblica, debaixo da ação do Espírito Santo, um pecador corrupto, filho de Adão, se arrepende, ele crê, então ele é justificado pela graça dada por Cristo na cruz. Daí o que tem a ver com o que você está falando? Logo o que eu aprendo? Se não é o evangelho que você tem ouvido, se não são as sãs doutrinas, se não é a exposição do evangelho bíblico que você está ouvindo, então você não pode crer. E se você não crer, você não pode ser salvo. A teologia da prosperidade, quando é pregada, não é evangelho. E quem ouve a teologia da prosperidade não pode crer. E quem não crer não pode ser justificado, não pode ser salvo. Quando eu ouço o evangelho água com açúcar, quando eu ouço algo que é carnal,
antibíblico, que não tem base teológica, histórica. Quando eu ouço uma autoajuda freudiana, quando eu ouço um evangelho de porta larga, algo que não tem renúncia, que não tem fardo, isso não caracteriza evangelho. E se não caracteriza evangelho, não haverá fé, não haverá arrependimento, consequentemente não haverá salvação. Então o que eu sou levado a crer? Que a igreja contemporânea, que tem seus templos luxuosos, faraônicos, que tem pregado essa cantiga, essa teologia, esse pobre diluído evangelho, se é que podemos chamar de evangelho, não tem produzido salvos nas suas congregações. São gerações inteiras de ímpios dentro da igreja. São bodes dentro da igreja. É o joio dentro da igreja. Ou dentro de um templo. Não são salvos. E por que eu tenho que falar de salvação? Por quê? Porque esse é o propósito do Calvário. Esse é o propósito da cruz. Esse é o propósito. Redenção. Redimir do quê? Dos pecados. Da ira vindoura. Salvar. Resgatar. Foi isso que aquele sangue carmesim fez no Calvário. E como eu vou tirar isso do centro do Evangelho? Então não se prega por quê a salvação? Se esse deveria ser o tema central de conferências, congressos, simpósios e literaturas e cultos expositivos. Por quê? Por causa de duas coisas. Estudando eu estou percebendo por duas coisas que não tem se pregado. Primeiro, a primeira delas é que salvação é coisa para longo prazo. É uma coisa que vai se dar agora. Ela se dá ou na morte ou no arrebatamento. Ninguém então crê que vai morrer hoje, agora, de imediato. Vai viver alguns 5, 10, 15 anos. Então a salvação se dará num futuro longo. Então não é muito interessante para a teologia contemporânea e para os apóstolos, bispos e pastoras do nosso século. Por quê? Porque a demanda exige algo rápido. Nós queremos curas rápidas, queremos milagres rápidos, queremos casas, carros, coisas rápidas. Então esse negócio de salvação é para longo prazo, não atrai pessoas, não enche templos, não enriquece a entrada da igreja, né? Os caixas da igreja. Então isso saiu dos púlpitos por conta disso. Então se cria a igreja emergente, imediatista. Você vai ver milagres estarrecedores, instantâneos, curas estarrecedoras. Venha, pegue o lenço, a rosa, o óleo, faça tal campanha em uma fração de segundo, um milagre espantoso vai acontecer. Salvação é deixada de lado. A prosperidade, você é pobre, venha, fique rico, é patrão, empregado, venha, se torne patrão. Toda essa sorte de artifícios carnais, ímpios e mundanos, que estão atraindo pessoas carnais, ímpias e mundanas. Então, porque ela é longo prazo, ela não é atraente e interessante para os púlpitos atuais, nem para as mega congregações. Então, por isso não tem se pregado. Porque vai ver, nós vivemos num sistema econômico financeiro falido. A saúde do país é precária. Então vem uma igreja na capital que cura qualquer doença. Nós temos milhões de enfermos. Esses templos vão aglomerar e vão encher. Mas ninguém ali está buscando a piedade. Ninguém ali quer exercitar a caridade. Ninguém está crescendo em santificação, no conhecimento de Deus, nas doutrinas da graça, no amor ao próximo. Estão interessados no que aquele estabelecimento que tem o nome igreja pode oferecer para a necessidade daquele pobre coitado. É isso. É longo prazo. Precisamos fast foods. Outra coisa, falência do sistema na saúde, falência do sistema econômico, desemprego,
teto salarial baixo. Crises e crises que você vai lembrar desde o governo Sarney até então. Então, pobreza, miséria, desemprego. País subdesenvolvido. Então vem ela, criada pelo inferno, da mente de Satanás, das catacumbas e gargantas do inferno, a teologia da prosperidade, para um país financeiramente, para um país economicamente falido. Quem não quer dobrar o salário, quem não quer trocar de carro, quem não quer ser empresário. Então, o que está acontecendo? A igreja está atendendo a demanda da carne do homem. O que sua carne quer, a igreja está dando. O que a concupiscência dos seus olhos deseja, a igreja vai dar. O que a concupiscência da carne sua aspira, a igreja oferece. O que é soberba da vida sua manifesta e processa, a igreja tem oferecido. Por isso não se prega. Mas essa teologia da prosperidade é falsa, é espúria, antibíblica. Não há qualquer respaldo dela na igreja neotestamentária, primitiva, nas cartas do apóstolo Paulo, nem no Evangelho de Jesus.